Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Então, ontem, como nós vimos, né, Josué, ele vai socorrer os gibeonitas. E é interessante, Deus vai dar grande vitória a Josué. A gente viu ontem que as pedras de Saraiva que caíram mataram muitos. Porém, Josué tem a parte dele também. Ele precisa progredir, ele precisa, vamos dizer assim, prender e destruir aqueles reis de Canaã que tinham se levantado contra os gibeonitas. E é a progressão, né? Então, aqui nós vamos ver no capítulo 10, no versículo 12 de Josué. Vamos acompanhar. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isto no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quando quase um dia inteiro, não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele, ao arraial de Gigal. Então nós vamos ver aqui uma vitória tremenda, né? Que é quando um homem natural, ele faz uma oração e consegue parar o relógio. Ele consegue parar o sol, ele consegue parar a lua. Por quê? Porque existia um propósito ali. Às vezes as pessoas querem, vamos dizer assim, fazer sinais grandes e miraculosos, mas não querem se submeter a Deus, não resistem ao diabo, não estão vivendo um propósito e não estão em parceria com Deus. Eles querem fazer da cabeça deles. E muitos se frustram quando não acontece, né? Então é muito interessante isso aqui. Este grande milagre é claramente o resultado do poder soberano de Deus em resposta à autoridade de Josué na oração. Ele fala diretamente com o sol e com a lua. Eles obedeciam, logicamente seguindo as ordens de Deus. E o pôr do sol atrasado permitia a Israel se vingar de seus inimigos. Se o sobrenatural foi eliminado deste relato, fica sujeito à especulação e à razão humana. O livro dos Justos era um antigo e clássico livro de poesia sobre os heróis e as façanhas de Israel. Também é mencionado em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Então era um outro livro que falava sobre essas façanhas, sobre os milagres. Deus é um Deus de sobrenatural. Nós precisamos entender isso. O nosso Deus, ele é um Deus do milagroso, né? Daquilo que ele consegue do nada fazer tudo. E se a gente tirar o milagroso, se a gente tirar o sobrenatural, a gente vai ficar refém da razão, a gente vai ficar refém da sorte. Então é muito importante nós entendermos isso. O nosso Deus é um Deus de milagres. Você está crendo para milagres ou você é um crente natural que vive somente pela razão, pelo que sente? Eu vejo ainda muitos crentes que vivem pelo que sente, pela razão. Não. Nós somos divinos, amém? A partir do novo nascimento, nosso espírito é recriado. Isso é algo sobrenatural. Não existe nada mais milagroso do que o novo nascimento. Então, quando uma pessoa nasce de novo, ela está desfrutando de algo sobrenatural. Deus soprando novamente dentro dela, né, a sua vida, o seu espírito vem habitar no homem que nasce de novo. E é interessante essa oração de Josué, porque Jesus disse, olha, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e outras maiores farão. Veja bem, o Velho Testamento está cheio de homens comuns que foram usados por Deus para fazer coisas sobrenaturais. Josué é um deles e parar um dia inteiro o sol e a lua é algo realmente espetacular, é algo realmente divino. E ele fez isso através da oração, a oração da fé. Quando ele deu um comando, né? Ele disse, na presença dos israelitas, diz o versículo 12, Sol, detente em Gilgal, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Aí as pessoas ficam
conversando besteira, né? Não, mas quem gira é a terra, então quem parou foi a terra. Pouco importa. Na Escritura, amém, é falado que parou. Se foi a terra, se foi o sol, se foi a lua, isso entra em conjecturas que vai roubar, vamos dizer assim, ou tirar o objetivo do que o texto quer nos informar. Amém? O que o texto quer me informar, o que o texto quer te informar é que quando nós estamos debaixo do propósito e debaixo da direção de Deus, Deus vai agir em nosso favor. Amém? Milagres podem acontecer. Uma autoridade sobrenatural virá sobre nós, como veio sobre Pedro quando ele estava indo para o caminho da oração e olhou para aquele coxo de nascença e ordenou, né, em nome de Jesus, que ele fosse restaurado e curado, e puxou ele pela mão e o milagre aconteceu. Os seus artérios que eram definhados, eles se fortaleceram e aquele homem começou a andar e pular. Então veja, algo milagroso aconteceu. E em muitos homens e mulheres de Deus, quantas intervenções eu tive na minha vida. Você já teve alguma intervenção divina na sua vida que você pode colocar como memorial da presença de Deus com você e buscar esse propósito? Então aqui, do verso 12 ao 14, Josué e seus guerreiros aguardam, fortalecido pela garantia divina. De vitória, mas sabendo que eles precisavam lutar para possuir essa promessa, os guerreiros selecionados de Josué responderam ao pedido de ajuda ao Gibeão. A luta deles ilustra uma síndrome clássica da vida espiritual. Assim que Josué e Israel conquistaram Jericó e Ai, 5 reis amorreus atacaram Gibeão para puni-la e para bloquear o avanço de Israel. De maneira semelhante, Satanás forja armas para lutar contra aqueles que estão entrando na conquista para Cristo. A batalha era longa e selvagem. Temendo que o sol se pusesse antes que o inimigo será liquidado, a oração da fé é feita por Josué. Tocou a onipotência de Deus, pois o sol e a lua, louvados pelos amorreus, estavam imóveis sob o comando de Josué, não apenas permitindo o sucesso de Israel na batalha, mas demonstrando a ineficácia dos deuses demônios que seus oponentes abraçavam. Josué e seus guerreiros estavam lutando pelo propósito eterno de Deus e ensinando o triunfo de que essa fé e tenacidade podem realizar em seu conflito espiritual. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Contra Satanás, naturalmente falando, nós não temos poder nenhum sobre ele. Ele é um ser espiritual, então ele tem vantagem sobre nós por isso. Mas quanto à autoridade que Jesus nos deu, e pelo seu nome, debaixo do propósito de Deus, nós temos todo o poder sobre o poder do inimigo. Amém? E nós temos esse poder para pisar serpentes e escorpiões. Jesus disse que nos deu autoridade para isso. Amém? E ele disse que nada, absolutamente nada, nos causaria dano algum. Então, preste atenção. Não existe nada que possa causar dano a mim e a você que nós não permitamos. Porque a autoridade já foi nada a nós. Quando nós utilizamos essa autoridade que vem através do nome de Jesus e que vem porque estamos alinhados com o propósito divino, nada poderá nos resistir. O diabo não poderá nos vencer. Ele quer nos convencer do contrário. Ele quer colocar pressão, ele usa situações na nossa vida para que nós venhamos a considerá-lo poderoso, para que nós venhamos a cogitar, desistir da caminhada com Deus. Mas se você perseverar até o fim, você sairá mais que vencedor. Você não será derrotado, amém? Você vai ganhar a sua alma. Fora isso, você vai ganhar experiências com Deus. E não existe nada mais, vamos dizer assim, valoroso, né, do que as nossas experiências com Deus. Momentos difíceis que nós passamos, que pensamos que é o fim, e Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua palavra, com o seu espírito e com pessoas espirituais maduras, nos arrancam daquele lugar de derrota e nos colocam numa posição de vitória. Amém? Então Josué aqui, ele vai ter um feito assim maravilhoso. Amém?
debaixo de um propósito divino, seguindo a direção de Deus, cumprindo sua palavra de aliança com povos, Deus vai usar esse homem de forma brilhante e extraordinária. E assim Ele quer fazer comigo, assim Ele quer fazer contigo. Não se esqueça, o nosso Deus é Deus de milagres, Ele é Deus do sobrenatural. Amém? E nós precisamos crer nisso, para agradá-lo, para trazer e dar a Ele muita alegria. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro, nosso culto da família. Louvamos a Deus pela graça que Ele tem nos dado e por tudo que nós estamos realizando ali, através dos irmãos que estamos reunidos, através dos canais na internet também. Nossos cultos são transmitidos. Se você não mora em Campina Grande, pode aproveitar, porque nós transmitimos ao vivo os nossos cultos. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.